oração, com os joelhos dobrados, aqueles que podem. Vamos estar fazendo oração pedindo uma Amélia. Está fazendo essa oração inicial, amém? Oremos, você puder dobrar os seus joelhos, Vai orar. Pai, nessa noite nós estamos gratos a Ti, Jesus, por estar aqui na Tua casa, por ter saído do nosso lar, por saber que nós temos um Pai zeloso, um Deus que nos guarda, Senhor. E nesse momento nós queremos Te agradecer, ser grata a Ti, Senhor, por ter um Deus tão grandioso em nossas vidas, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que cuida da nossa família, um Senhor, um Deus que se preocupa com a nossa família. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te louvamos, e Pai, pela manhã que nós tivemos escola bíblica, Senhor, pelo culto, Senhor, que iniciou nesta noite. Nós continuamos nesta noite adorando o Senhor, porque na nossa casa nós cultuamos o Senhor. Pai, muito obrigada por cada vida, Jesus, que aqui se encontra. Louvamos o Seu nome, Deus, porque o Senhor tem levantado um povo separado, Senhor, um povo eleito do Senhor, um povo que adora o Senhor.
da tua palavra. Fala conosco, Pai, pois estamos aqui prontos a ouvir tua voz. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, a cada de nós. Nós somos gratos porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem renovado as nossas forças, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para render graças ao teu nome, Senhor. Te convidamos, Senhor, a tomar o primeiro lugar. Não queremos fazer nada, Senhor, se não for com o Senhor nos direcionando. Toma a direção desse culto nas tuas mãos. Usa a vida da Thalita, Senhor, nessa noite, da sabedoria. Senhor, cada louvor entoado, Pai, possa subir, Senhor, como incenso suave nas tuas narinas. Que não seja simplesmente um louvor, mas que seja um louvor de adoração. Aleluia, que nós possamos sentir, Senhor, nessa noite algo diferente. Que o Senhor possa, nessa noite, ó Pai, renovar, Senhor, a cada um que já entrou por esse lugar. Senhor, que o Senhor possa derramar do teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne nessa noite, Pai. Senhor, que seja um culto avivado. Senhor, que seja um culto diferenciado, Senhor. Porque onde a tua presença está, Pai, não pode ser da mesma forma. Que não seja apenas um domingo, Senhor, mas que seja um domingo diferente com a tua presença. Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite, Pai. Faça o que apraz ao seu coração nesse lugar. A casa é tua, os filhos são teus. Aleluia, e a obra é do Senhor, não é nossa, mas a obra é do Senhor. E nossa noite, nós queremos te adorar, Senhor, com o nosso melhor louvor, com a nossa melhor adoração. Aleluia, queremos, Pai, nos entregar por inteiro. Queremos, meu Pai, colocar tudo diante do teu altar. Espírito Santo, aleluia, que nessa noite o Senhor possa invadir o nosso coração, encher o nosso coração de paz, de alegria. A Deus, traga cura nessa noite, cura interior, no nosso interior, de dentro para fora. Se entrou alguém aqui nessa noite enfermo, Pai, enfermo da alma, que seja curado. Se entrou alguém aqui, Pai, no corpo físico enfermo, Pai, que possa ser sarado, Senhor. Porque aonde o Senhor está, tem cura. Aonde o Senhor está, Pai, tem livramento. Aonde o Senhor está, Senhor, tem mudança de vida. Muda, Senhor, nessa noite a nossa história. Aleluia. Toma a nossa casa nas tuas mãos. Toma cada filho, Senhor, nessa noite. Toma cada esposo, cada esposa. A Deus, toma os nossos familiares. Repreende, meu Pai, todo o mal, toda seta. Senhor, estamos nos últimos dias na face da terra e precisamos permanecer, Senhor. Precisamos, meu Pai, fortalecer a nossa fé. Pai, que todo mal, Senhor, todo vento contrário, todo vento de doutrina contrária, seja repreendido. E que cada dia, Pai, possamos ter discernimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Te convidamos, Espírito Santo, a ficar à vontade nessa noite e que teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. A paz, igreja. Eu vou te convidar a levantar do seu lugar e até os dois, os três irmãos, dão um abraço, um sorriso. Diga para ele que é bom estarmos juntos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Cumprimento os irmãos, diga aos irmãos que nós estamos vivendo essa semana toda. Hoje está aquele abraço bem forte. Aleluia. Salmos 103. Amém?
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem retira a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, e enche a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia! Aqui está dizendo que Ele que nos sara de toda enfermidade, é Ele que nos redime de toda a perdição, de tudo aquilo que nós éramos, é Ele que nos redime. Aleluia! E que tudo que há em mim nessa noite louva ao Senhor, e que nunca se esqueça dos benefícios que Ele tem nos feito. Amém? Que nessa noite não seja só um louvor, não seja só uma amostra aqui do que você sabe. Não, que seja adoração verdadeira. Que seja adoração para glorificar o nome do Senhor. Que as suas mãos levante, mas é para adorar ao Senhor. Que a sua boca nessa noite se abra para adorar e louvar ao Senhor. Aleluia! Vamos engrandecer o nome do nosso Deus e glorificar a Ele, porque Ele habita no meio dos louvores. Aleluia! Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glorificado seja, Senhor. Senhor, receba toda a adoração dessa noite, Pai. Nós cremos que o sobrenatural acontecerá aqui nessa noite. Se você eu estou aqui, creia que nessa noite você será curado. Se você entrou aqui com alguma necessidade, nada de Deus agora. E o Senhor é todo levado embora. Aleluia.
Continue glorificando a Ele. Continue exaltando o nome dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não há ninguém como você. Aleluia, Jesus.
deu vida, te deu saúde para que você pudesse estar aqui neste lugar para adorar a Ele. E Ele está aqui nessa noite para receber a tua adoração. Então glorifique, exalte ao Senhor. Louve de todo o coração. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Não pare de adorar, não espere o louvor tocar. Não, é você e Ele. É a sua oportunidade.
gostaria de saber se nessa noite tem alguém nos visitando pela primeira vez, pela segunda. Não há ninguém nos visitando nessa noite. Aleluia. Então eu vou chamar as crianças que estarão louvando. Amém? E também neste momento nós estaremos nos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Amém? Eu gostaria de abrir Salmos 116, no verso 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Nós sabemos que nós temos momentos de dificuldade, nós temos momentos
Estamos aqui nessa noite, meu Pai, para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Paizinho, muito obrigada por cada oferta que foi colocada aqui dentro, meu Deus. Por cada amor que veio junto dessa oferta, meu Senhor. Por cada alegria, meu Pai, que veio junto. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos Teus filhos, daqueles, meu Pai, que precisam de uma porta, meu Senhor, de trabalho, de emprego, meu Senhor. Que o Senhor possa abrir essa porta, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que têm as suas portas, eles possam manter a Tua presença, meu Senhor, sendo fiéis a Ti, Pai, com as ofertas, com os dízimos, meu Senhor. Obrigada, Pai. Abençoa cada um, aquele que não pode dar hoje, meu Deus, continue abençoando, meu Senhor, em nome de Jesus. Agora te entrego essas crianças, meu Senhor, em Tuas mãos. Senhor amado, meus cordeiros estão aqui. São crianças, meu Pai, que amanhã serão adultos, serão jovens, adolescentes e adultos, meu Pai. Que tudo, meu Pai, que eles aprenderem aqui dentro do seu lar, meu Senhor, dos seus pais, seus avós, Paizinho amado, eles possam levar para a sua vida. Que possamos passar para eles, meu Deus, tudo que o Senhor nos ensinou. Paizinho amado, abençoa agora, meu Senhor, essas tias que estão junto com eles. Paizinho amado, dando sabedoria, discernimento, conhecimento e graça. Que seus corações possam estar repletos de amor para transportar sobre essas crianças. Abençoa cada um, meu Deus. Assim eu te oro, já agradecida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nesse momento, nós iremos estar passando para a palavra, mas que você continue em adoração. Nós agora iremos ouvir, Deus falar conosco através da palavra, mas você não está impedido de continuar em espírito de oração e adorando o Senhor. Amém? Eu vou pedir uma para poder estar levantando o pastor. Boa noite, graças a Deus, amém. Quero que os irmãos muito perto, que está lá no nosso pastor. Eu quero dar uma palavra essa noite. Amém. Estendo sua irmão para cá, para abençoando o nosso pastor. Deus, muito obrigado por essa noite. Eu quero louvar o teu nome aqui nesse altar, Senhor, aqui nessa casa de oração. E queremos ouvir a tua voz, Senhor, por isso viemos aqui nessa noite. E o teu filho estudou, se preparou, através do teu Espírito Santo, para que possa trazer a palavra, Senhor, para nós aqui nessa noite. Então, te peço que o Senhor possa revelar a palavra a nós, através da vida do seu filho, que possa abençoar a vida deles, assim como ele vai abençoar com as palavras vindas diretamente do céu nas nossas vidas. Eu vou te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Amém? Vai roubar a família e deixa comigo. Funciona, né, pai? Motivo de muita alegria estar aqui novamente essa noite, meus amados. Diante do altar, agradecer a cada um que trabalhou, que contribuiu, que comprou, mas ainda para quem tinha algumas coisas de sucesso. Graças a Deus. Já queremos saber como é a próxima já. Querem feijoada mesmo. Vamos dar uma bênção. Deus abençoe irmãos, aqueles que trabalharam. Não se faz o que não trabalha, mas o mandamento puxou ali.
preocupados, fazendo o que tem que ser feito, e vai chegar um tempo que nós estaremos bem tranquilos, com uma sala de crianças bem bacana, onde você pode vir e deixar o seu filho ficar bem tranquilo à vontade, porque além de estar sendo bem cuidado com buscar, vai estar num ambiente muito legal, muito tranquilo, muito bacana para ele. Essa é a nossa intenção. Eu queria hoje pensar com vocês sobre o Evangelho que nós temos vivido, ou o Evangelho que tem se mostrado para nós. Nós temos ouvido no dia de hoje o Evangelho da teologia da prosperidade, o Evangelho que tem a campanha da cura, o Evangelho que tem tantas coisas, e a gente tem visto um número muito grande de pessoas desviadas, poucas pessoas visitando a igreja, salvo quando tem uma atração especial, um cantor de nome, um pregador de nome, e aí as igrejas ficam cheias ou abarrotadas. Algumas igrejas têm investido pesado em maquinários. Você chega numa igreja, você tem uma iluminação, um palco, um teatro, um som, fumaças, bacana, uma alegoria. E muitas pessoas até adentram nesses locais, na esperança, às vezes, de ouvir uma boa palavra e uma canção. E muitas das vezes as pessoas são tocadas nesses locais, mas muitas das pessoas não entram. E a gente ouve aí do lado de fora, a igreja está igual a igreja está igual ao teatro. E a gente vai ouvir de algumas pessoas dizendo que o Evangelho parece. Eles falam, não é mais aquele Evangelho raiz. E eu queria pensar nessa noite sobre o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Eu me lembro que quando eu fui alcançado pelo Senhor, há alguns anos atrás, quando na minha juventude eu me afastei do caminho do Senhor, Deus ele não abriu o céu. Deus ele não moveu a terra. Deus ele não veio mandando dizer este te digo, mas ele usou um jovem que ao passar ele citou um versículo e falou para mim assim, completa a Bíblia, porque o Espírito Santo me diz que da Bíblia você entende muito mais do que ele. E Deus tem uma grande obra na tua vida, mas tu está muito distante. Essa palavra entrou, essa palavra me incomodou durante alguns dias e me fez tomar algumas posições contrárias à minha vontade, contrárias ao desejo que eu estava vivendo, mas eu entendi que aquilo seria para mim a melhor decisão a ser tomada. O Evangelho não mudou. Ele continua simples, continua sendo uma prova do amor de Deus pela humanidade. Deus ele continua salvando do mesmo jeito, curando e libertando. É bem verdade que as pesquisas vão dizer que há tantos minutos que eu não vou saber precisar exatamente, morre uma pessoa no mundo. Estamos falando aqui, alguém morreu, seja do tráfico, seja de doença, alguma coisa. Mas é bem verdade que, na mesma proporção ou em maior ainda, alguém é
algo tão impressionante. Eu vejo amigos que levam alguém para próximo de Deus, que está fazendo o contrário da Escritura, que em vez de Deus procurar, está procurando Deus. Vai dizer assim: dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam no seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando. Ou em outras versões: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos uma coisa assim. Esse texto nos mostra a história de 4 amigos de Jesus, que ao ouvirem dizer que Jesus estava na cidade, numa determinada casa, pegaram o seu amigo paralítico. Vamos pensar comigo na dificuldade. Antes do carnaval, nós estávamos para viver numa casa e acertar a casa do retiro. Então estava em casa aguardando o pastor Cristiano. Aguardando o pastor Cristiano e o irmão Dante passar e me pegar em casa para poder nos ir. Estava sentado, meu telefone toca e de repente aquele irmão que nos ajudou aqui, trabalhou, também trabalhou no Pedro, mas também nos ajudou bastante aqui, Magno tinha mandado para mim uma mensagem: Pastor, me ajuda, eu estou morrendo. E eu olhei para Jesus: O que eu faço agora? E aí, como o Cristiano tinha passado para mim, mas o Cristiano tinha passado, já estava chegando, eu falei: Quando ele chegar, a gente sobe lá, pega ele e leva para o hospital. Mas eu não sabia onde ele morava. E aí ele me manda um vídeo, um espaço mais ou menos que esse aqui, estava abarrotado assim. Ele falou assim: Eu não tenho nem forças para levantar. E aí na hora o Espírito Santo me deu aquela corrida passada na minha cabeça: Nossa, não vai demorar. Mas eu liguei e em menos de 10 minutos ele já estava no hospital. Depois tem algumas mensagens: Pastor, se eu não tivesse intervido, eu teria morrido naquele dia. E eu fico pensando nesses 4 amigos, porque naquele tempo eu não tinha saúde, naquele tempo eu não tinha Uber, naquele tempo eu não tinha um carro de mão, naquele tempo eles não mediram esforços para levar o amigo até Jesus. Eu fico imaginando, e eu guardo essas coisas, às vezes nós quando é meio novo, e geralmente quem tem que ser mais jovem, nós não vamos fazer assim, vai dar certo, e a gente vai falar assim: Rapaz, será que vai dar certo? Mas a Bíblia diz que eles pegaram, nós também não tínhamos máquina que nem tem hoje. A Bíblia diz que eles pegaram, acredito eu, que a história era como se fosse uma madeira, aonde eles amarraram ali, levaram ele, e com muita dificuldade foram andando 4
uma pessoa de cada lado, e eu já tive essa experiência de não ter sexta, a gente de só ter quatro, é pesado a gente carregar. E eles estavam carregando ali de verdade o corpo. Estavam carregando alguém que ninguém acreditava, alguém que ninguém tinha esperança. A Bíblia nem diz que tinha um parente, nem um amigo, nem um familiar próximo, eram 4 amigos. A história não vai dizer que eles jogaram para não ter brincado junto, mas a Bíblia diz que eles eram amigos. E eles começaram a carregar e foram andando, adentraram na cidade. Vem comigo nessa história da cidade. Era como se estivesse chegando ali e de repente não tem lugar para entrar, está tomado. Não dá para passar. Aí de repente o doidinho, ele olha para mim, tem uma ideia. Eu fico imaginando os três falando, vai, que besteira. O que esse cara está pensando? Não tem como entrar, não tem como passar por cima. Qual a história dele? E aí ele fala assim, olha, vamos subir a escada. Alguém deve ter dito, maluco, como é que a gente vai fazer? Já foi difícil trazer ele aqui. Eu fico pensando, não tem como não mencionar, hoje nós queríamos botar aqui o projetor. Olha o Léo já está até rindo. E aí segurou eu, o Nando, o irmão José, e o Léo subiu. Primeiro, segundo, terceiro degrau, dizendo que foi até aqui, mas não chegou nada. Lá no quarto legal, ele estava suando e tremendo. Não dá não, não consegui não, vai mais um. Pela fé, ele, não dá não. E ele desceu. Agora imagina aqueles 4 homens subindo uma escada, carregando um paralítico. Pensa comigo nessa dificuldade. Você não pode deixar o homem cair. Você não pode levar de qualquer jeito. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma força de vontade. E aí de repente fala assim, mas e aí? Quando subir vai fazer o quê? Aí de repente aquele que teve a ideia, chega lá e a gente quebra o telhado. E rapaz, mas é cara dos outros. Não quero saber, ele tem que estar diante de Deus. Então vamos embora. Eles eram tão ligados, tão organizados, que eles fechavam o negócio. E aí a Bíblia diz que eles subiram. E no exato local, eles quebraram. E quando quebraram o telhado, outra dificuldade. Agora a gente vai descer. Imagina, ó, segura aí. Ó, segura, vamos pra cá. Para desequilibrar dele, vai que não segura aí. Leva de lado, leva para o outro. Estava falando com o Léo, agora sempre que eu trabalhei durante todo o tempo do pintor. E eu trabalhava no Jaú, meu pai tinha uma firma, e trabalhava no Jaú, daqueles prédios. Então o Jaú, de um lado, a gente roda ele e vai subir. Aprendendo a caminhar até ele está assim. Aí vai, roda aí vai o outro lado. Trabalhava eu e meu irmão era meio bambom nesse negócio, eu sempre ficava mais virado assim, a gente esperar ele subir para a gente equilibrar para poder pintar. Eu fico imaginando eles não tinham uma catraca, eles tinham que puxar a mão. De repente fala assim, vai Cristiano, puxa do irmão Paulo, puxa daí, irmão André. Olha lá, puxa aí, não deixa assim, não, ele vai cair. Agora desce, na mesma proporção. E Jesus está pregando e tem uma multidão ouvindo. Tem uma multidão sendo curada. Tem uma multidão sendo liberta. E tem 4 homens fazendo algo extraordinário. Irmãos, quando a palavra diz aqui, tal nunca foi visto, não é um milagre, porque Jesus fazia milagre. Tal fé, tal ousadia, tal artimanha que eles usaram, nunca foi visto. Eles fizeram algo novo, algo que ninguém nunca tinha visto. E aí eles descem o paralítico até Jesus. Eles tinham fé que Jesus podia curar. Eu fico imaginando aquelas palavras contrárias que eu e você ouvimos. Todos aqueles que têm uma palavra, e nós falamos dessa palavra para você, é para mudar a tua história, para mudar a tua vida, é para você virar uma chave. Aí você fica no teu ouvido e acaba, não é para você. Vai dar certo. Isso não é para você. Muitas das vezes a gente fica sentado e fala, não é para mim. Não é para minha casa. Não é para minha família. Não é para minha vida. Não é para você. Eu fico imaginando ele ouvindo a
qualidade para dizer dos irmãos de Davi, segundo a Bíblia. E aí Deus fala assim: Samuel, você está olhando por fora, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é olhar por fora para a parede, pelo que a pessoa é, pelo status, pelo dinheiro. O Evangelho é olhar o coração, é entender o que ele precisa, é entender o que ele proporciona para uma adoração. Existe alguém que está abandonado, largado, esquecido, mas que tem um coração que atrai a presença também. Esse não é o Samuel que mandou para o filho. Tem contato, está cuidando das ovelhas. Samuel vira e fala assim: ninguém senta. E eu vi essa cena e foi muito bacana. Não, mas ninguém senta até ele voltar. Quando ele não chegar e tentar, ninguém senta. A Bíblia diz que quando Davi chega, se cumpre o salmo dos montes. Põe uma mesa perante mim na presença do meu Deus. Infelizmente, o irmão dele era muito injusto. E aí Deus não manda. Eu vejo Deus que ele vai numa caverna buscar inimigos. Eu vejo Deus que quando Jesus ele é crucificado, e aí há um desespero dos seguidores, porque todos achavam que ele viria, e ele tomaria a bomba, iria tomar o poder, ia trazer o reino de Deus de uma forma de força, e aí agora ele vê o seu Cristo crucificado, morto. Acabou a esperança, acabou o desejo de vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos voltaram a pescar. Lá no final do Evangelho vai ver Jesus, ele vem no encontro e fala assim: filhos, dá um versículo que é gritar. Eles dão um grito, eles estão assim buscando, tem alguma coisa para comer? Eles estão pescando, mas quando eles voltam já tem a brasa, já tem o peixe assado, já tinha tudo preparado. Jesus volta para buscar. Eu vejo Jesus que tinha dois que estavam tão decepcionados que eles largaram tudo e foram embora para uma ilha chamada Logos. E no meio do caminho Jesus apareceu. Por que está triste ter grandes problemas? Você é o único que não sabe as histórias que está acontecendo? Que história? Jesus de Nazaré, que foi profeta, que curou, que fez tantos milagres, mas ele ficou, matou ele. E agora já está tantos dias e ele não ressuscitou. E a Bíblia chega em certo momento, eles instam por Jesus. Quanta gente. E aí Jesus entrou. E foi na hora da ceia, quando Jesus pegou o pão e partiu o pão. Eles reconheceram que era Jesus. O ver que está Jesus ainda apareceu mesmo. E a Bíblia diz que mesmo à noite eles saíram correndo, voltaram para Jerusalém. Toda vez que eu olho no Evangelho, eu vejo um Jesus que vai atrás. Um Jesus que vai andando todo. Mas quando eu olho esse texto, eu vejo um grupo de amigos que levam alguém ao encontro de Jesus. Queridos, para mim ser pastor hoje está aqui em cima. Eu sou um jovem, mas sou várias pessoas que quebraram o telhado, não literalmente. E oração, e jejum. Nós temos uma tia, Severina Roxa, aquela do bloco ainda até hoje. Uma camisa por baixo, uma camisa por cima, uma nada por baixo, vestido. A gente brinca com ela, chama ela de perpétua, mas pensa numa mulher que ora. Pensa numa mulher que consente Deus que tem nessa mulher lá. Deus está orando por vocês. Deus vai dar vitória. Nós tivemos um culto de ação de graça dela. E aí ela falou assim: olha, teu tio é evangelista.
uma comunidade, aonde nós temos como nome Comunidade Batista da Aliança. O que é aliança? O que é viver em aliança? É você chegar, sentir bem, acolhida, amado, cuidado. É pessoas que fecham contigo e não vai ter brecha, que vai acreditar no teu sonho, que vai acreditar que Jesus pode mudar a tua história, que vai acreditar e vai investir tempo, vai investir recurso, vai investir força. Se precisar for, nós subiremos contigo no telhado. Nós quebraremos o telhado. Nós faremos o impossível para que a tua casa seja salva, para que a história da tua família seja salva, porque a história que você está vivendo, desculpa falar para você, até você crente, servo do Senhor, ainda não é o Deus. Nós vivemos a um Deus que Ele pode infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou sonhamos. Nós vivemos a um Deus de grandes coisas, que as pessoas vão falar assim, eu nunca vi isso. Nós chegamos aqui no bairro, nós trabalhamos muito com a área da assistência social. Eu entendo que evangelho é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é cuidar de diversas áreas. Então, seja no que a gente conseguir ou poder ajudar uma pessoa, nós vamos ajudar. Não tem muito tempo. Semana passada, nós distribuímos para mais de 306 chamadas. Já tínhamos distribuído uma semana antes. E aí eu ouço de uma pessoa falar assim, nada contra, pelo contrário, igrejas no reino de Deus, trabalhando cada um da sua área, dentro daquilo que Deus mandou fazer, mas alguém falou assim, chegou uma igreja no bairro e olha para as pessoas. Como você encheu o meu coração? Eu cheguei em casa, eu estava sozinho e eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Porque alguém entendeu que vale a pena investir nas pessoas e parece que não, mas tem pessoas que estão notando e falando. Eles investem, eles acreditam, eles ajudam. Sabe por quê? O evangelho é isso. É acreditar nisso. Porque quem olhava para mim e falava que nunca chegava para mim. Quem olhava de repente para o pastor Cristiano, não vai chegar para mim. Se nós olharmos para a rua dele, onde nós moramos, cada um estudava numa escola, cada um tinha já uma linha para crescer tão grande. E de repente quem olhava para ele falava, não vai chegar para mim. De repente vai ser diferente de qual pai. Vai vender peixe, tem gente que fez isso, vai vender peixe igual pai. E o pastor Cristiano levou e tem levado ele várias conquistas. Tem abençoado. Sabe por quê? Quando Deus ele bota a mão na história. Quando Deus bota a mão, ele levanta. Quando Deus bota a mão, ele salva o filho. Quando Deus bota a mão, ele traz a cura. Quando Deus bota a mão, ele restaura o casamento. Quando Deus bota a mão, o milagre acontece. E é esse tipo de evangelho que eu creio e eu acredito. O evangelho que as pessoas querem entregar para a pessoa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Bom, já viu aquele sentimento que você tinha lá
Algumas casas nós conseguimos entrar. Duda nos levou, eu, pastora, Amélia. Quem mais foi com a gente? Irmãos e Mar. Deus nos levou para casa. Chegamos na casa. A mãe das crianças tinha tirado a vida. Uma criança maior do que eu tinha 7 anos. Uma outra que tinha 2 meninos. Uma família toda triste. Toda triste. Mas nós conseguimos chegar naquela casa. Por quê? A Duda foi a conexão, foi o canal. Mas tem amigos da Duda que eu nunca vou chegar perto. Tem amigos que eu nunca vou chegar, tem familiares que eu nunca vou me aproximar. Que eu nunca vou ter uma oportunidade de dizer que Jesus continua preso. Que ele muda a história, que ele salva. E aí cabe a você segurar essa marca. Cabe a você subir esse telhado. Cabe a você quebrar o telhado. Cabe você levar o amor de Deus para essas pessoas. Glória a Deus. A gente fala muito do evangelho falado, mas Jesus me mostra o evangelho prático. Aonde ele vinha e fazia as coisas acontecerem. E eu creio em Deus, que continua curando. Não há impossíveis para o Senhor. Eu não creio na minha oração, Senhor, faz a tua vontade. Eu creio na minha oração, Deus, em nome de Jesus. Exalta o teu nome, cura. Eu creio em Deus que pode mudar a tua história, porque a minha história foi mudada. Eu vivi esse evangelho prático. Um dia ele olhou para mim. Ninguém acreditava em mim. Pode dizer que ninguém acreditava, a gente sempre vai ter a mãe, a gente sempre vai ter uma tia de oração, a gente sempre vai ter alguém mais. Olhando para uma sociedade, como um grupo de pessoas não acreditavam. De repente diziam, não vai chegar a lugar nenhum. No local que eu vim, de repente falava assim, olha, fulano estudou mais, o pai dele está mais bem conceituado, outro é empresário, mas aquele dali vai chegar a lugar nenhum. E Deus está olhando lá para cima, como se estivesse olhando para Davi, e fala assim, meu amigo, ele não entende nada. Ele não sabe nada, não sabe o que eu tenho para viver. Não sabe o que eu tenho com a tua família. Não sabe o que eu tenho que fazer na tua história. Eu me lembro que nós tivemos um tempo de descanso pastoral em Cabo Frio. Os meninos já vão até ali e eles falam, vai vir a história de novo. Mas eu falei para eles, vou ficar velho, vou contar a mesma história porque não tem outro. São as experiências que nós temos. E chegamos em Cabo Frio para ter um tempo de descanso pastoral. É cansativo. É cansativo muitas das vezes chegar em casa e às vezes nem que a esposa de vida. Alguém chega e bota lá, olha, eu vou tirar minha vida. E aí tu começa uma guerra contigo e tal, e é aquela noite toda. Será que hoje nós temos um grupo de oração? Já há algum tempo eu boto ali, olha, é um pedido de oração. Vamos orar para Deus fazer. E Deus faz. Milagre acontece. Mas muitas das vezes tem situações que eu não posso expor por questão de ética. Nem no grupo de oração eu não falo assim, ora por uma pessoa e bota a gente e botar o nome. E aí, mas a gente fica ali naquela luta, Deus, deixa eu tirar a vida não. Deus, não deixa eu ficar também na cama não. Deus, não deixa eu se perder na droga. Vai, muda a história dessa família. E às vezes, para a gente é cansativo, às vezes a gente passa aí, perde o seu tempo. Eu lembro que uma vez eu estava falando com a Tânia. Eu falei assim, Tânia, parece tudo tudo. Eu dei, parece que está tudo normal, mas eu estou com o olho fechado. Ela falou assim, mas o seu cérebro não desligou. Lembra? Você precisa descansar. O cérebro não está desligando. E eu falei assim, mas tanta coisa que vem na cabeça, não deixa eu ver. Às vezes são coisas da igreja, coisas dos irmãos, pessoas de fora, pedidos. E nós tivemos um tempo de descanso. Qual foi o fechamento? Olha, nós vamos para lá para descansar. Então vamos curtir uma praia, vamos no restaurante comer alguma coisa, vamos comer um podrão, vamos jogar a conversa fora, mas não vamos para nada de igreja. Crente não tem isso. Chegamos lá, já sentamos na mesa, já veio uma mulher, e quando ela desceu, Deus já começou a me dar a vida na mesa. Vim para descansar, e aí já começa a falar com ela, já começa a chorar, e aí já houve um concerto na mesa entre ela e o pastor que estava conosco, e aí de repente ela tem que fazer oração numa casa, tem oração em outra casa, mas
olha, tem célula a tal hora, sai de 9 para vir para cá e vamos embora. Eu lembro que nós chegamos no centro de Cabo. E o casal que nos atendeu, quando eu falei hoje na escola de líderes aqui em português, o casal é excelente. O casal bem excelente. Chegamos lá numa casa preparada, lençóis trocados, uma mesa posta para os cristianos, peixe, camarão, fizeram um negócio assim excelente. Comemos, uma alegria, uma paz. E essa casa era uma casa bacana, uma casa grande, no centro de Cabo Frio. Tinha um terraço, tinha uma casa que tinha um terraço. O terraço eu acho que estava quase que metade ou um pouco mais da metade da igreja. Dava para fazer uma cela, mas a cela era na casa desse casal. E quando eu cheguei na casa desse casal, uma escadinha bem fininha para subir. E subimos, estava quase igual a esse igreja. Não tinha lugar. Pessoas estavam sentadas, em pé, e eu parei na porta, e todo mundo chegava, pode entrar, e quando foi ver, eu já estava parado aqui, a porta aqui, eu aqui, a cabeceira do sofá aqui, não tinha mais nada. E de repente Deus ele deve uma palavra fresquinha, né? Tempo de honra. Eu falei, Deus, mas eu não vou pregar. Eu só tenho que participar com eles. E aí a apóstola lá me falou, pastor Zé, Deus desceu algo fresquinho. Eu dependo de Deus. E de repente eu começo a ouvir o choro. Como se estivesse fazendo choro de bebê. E eu olhava para o lado, olhava para o outro, não tinha ninguém meio. Era choro de bebê. E de repente, à minha frente, do outro lado, tinha uma menina sentada com uma criança, mas não era nem. Já era mais ou menos cada vez o tamanho dela ou da repente. E eu olhei, falei, mas choro de bebê. E aí tinha um rapaz sentado aqui na cabeceira do sofá. E ele foi e pegou a criança, e quando ele pegou a criança, o Espírito Santo falou comigo, ele fechou os olhos. E eu olhei para o final do dedo, como nós tínhamos uma conexão muito grande, uma aliança muito grande. E eu olhei para ele olhou para mim, e quando eu olhei para o jovem, ele já veio com a mão na cabeça do jovem. E já orando, e eu já parti para o outro lado, e estou ministrando a palavra, e ele orando, e ele falou que eu ia morrer hoje. Mas Deus te trouxe aqui, alguém te trouxe, alguém quebrou o telhado, alguém te colocou aqui dentro, porque hoje iriam te matar. E o jovem chorava. E de repente o jovem ficou ali possesso, carregando um canto, e começamos a orar e a fazer aquela libertação. E parece que nada fazia sentido. Orava, sai em nome de Jesus, e ele daquele jeito, de repente eu olhei para ele, encostei nele. O evangelho tem hora que você tem que olhar para o outro. Você tem que fazer igual o profeta, deitar em cima, botar a boca na boca. Você tem que botar a mão na mão. Você tem que esquentar quem está frio. E eu encostei nele, bem perto, como se fosse dar um beijo mesmo. E falei assim, meu filho, eu te amo. E as lágrimas começaram a cair. E eu abracei ele, ele começou a me abraçar e ele chorava copiosamente como uma criança nos meus braços. E ele foi sendo liberto, e eu fui falando para ele algumas palavras. Porque as palavras que eram faladas para ele, você não vai chegar a lugar nenhum. O pai falando, eu te amo, tu não presta, não amo eu. Tu veio no mundo por acaso, eu não te queria, e aquilo machucava ele. E eu comecei a falar que não amo eu. Deus teria que preparar para você, Deus tem um projeto para você, Deus te ama. Deus é um pai que não era contigo, ele chorava e ele foi liberto. E qual é a história desse rapaz? Estava vendendo droga no centro de Cabo Frio. E naquele dia, segundos depois, já tinham armado e iam matar ele. Iam matar ele. Naquele dia. Mas naquele dia alguém quebrou o telhado. E levou ele para um lugar que não tinha espaço. Mas ele entrou. O amor de Deus estava naquele local, a presença de Deus estava ali. E houve salvação. E aí eu olho para aquele casal que me recebeu também. Falei, essa célula aqui poderia ser em qualquer outro. Eu vi pessoas importantes que tinham casas importantes. Falei, mas Deus trouxe essa célula. Porque Deus tem visto o que você tem sofrido. Deus conhece a tua história. Deus sabe o que te machucou.
ele para ele ter o texto onde fala do Mordecai. Tinha tudo preparado para a morte, mas Deus separou aquele momento. Naquele dia, algumas pessoas quebraram o telhado para levar pessoas daquela. Hoje, você está aqui. Algumas pessoas já quebraram o telhado. Existem pessoas que acreditam em você e você não sabe. Existem pessoas que investem em você e você não sabe. Pastor, mas ninguém está me dando dinheiro. O Evangelho não é sobre dinheiro. O Evangelho é sobre entrega. Jesus não entregou dinheiro na cruz, ele entregou o corpo dele para que nós vivamos vida. As pessoas estão confundindo, você tem que ter dinheiro. Eu me recordo, não vou falar o nome, mas eu me recordo que eu fui aconselhado a casar uma vez, o esposo. E ele corria de mim igual o diabo corre da cruz que eu podia meditar. Mas um dia eu falei, cara, vamos almoçar, ele falou, vamos almoçar. E aí andamos, por incrível que pareça, não tinha moça, no lugar que ia. Eu falei, cara, vamos para um lugar ali. Paramos lá na praça, na Malange, almoçamos, e comecei a falar para ele sobre o casamento, eu falar para ele que Deus deixava, que Deus pode mudar. E ele foi ouvindo, e de repente, eu penso que ele me arrumou uma cidade. Pastor, vamos lá na igreja? Rapidinho, eu falei, rapaz, eu não vou ir para lá. Quando eu cheguei lá, já tinha um cidadão sentado, outro empresário. O outro empresário virou e falou, eu já falei para ele, vou pegar a casa mesmo. Estou ali, falei, Deus preparou um especial para ele, tem um esposo. Deus preparou um ajudador, estou ali, falando com eles. E certa feita esse empresário virou e falou, pastor, eu fui para a tua igreja. Você vai me dar um carro mais certo? Não, um pouquinho daí. Ah, pastor, porque nós somos empresários. Nós chegamos na igreja, se faltar ar-condicionado, a gente bota ar-condicionado. Se faltar o piso, a gente bota o piso. Se for mudar o som, a gente bota o som. Eu falei, isso é de alguma igreja? Eu sou de uma igreja tal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu creio que para ti o Evangelho, se você chegar na igreja com uma habilidade de cavalo, de carroça, de bicicleta, ou a pé, eu vou te chamar do mesmo jeito que eu vou te dar para a igreja. E a igreja vai fazer o mesmo jeito. Não vou ter um carro não. Aqui a gente está acostumado, mas não dá por aí, quando a gente chega e não tem carro para a gente. Isso aí não é o Evangelho. O meu Evangelho é esse, a gente abre mão daquilo que nós somos e temos para ser aquilo que ele é. E aí ele baixava a cabeça, eu igreja, orei com eles. E eu falei que parece que o diabo já armado na cidade. Nós cheios de necessidade da igreja, e aparecem dois empresários, cheios de dinheiro. E eu falei que o Evangelho nunca foi isso. O Evangelho sempre foi isso. E quando nós entregamos, nós sacrificamos. Jesus, ele sacrificou na cruz do Calvário. Esses 4 amigos sacrificaram suas coisas, seu tempo. De repente, como eu falei para vocês, devem ter sido doados, devem ter falado muita coisa para eles, mas eles foram realmente sacrifícios. Você tem que existir pelo teu filho? Você tem que existir por um amigo, por um parente? Qual é o tipo de evangelho que você está vivendo? Você tem dado o ombro para alguém chorar? Você tem buscado o ombro ali que você precisa ou você tem ficado no teu quartinho? Nessa noite Deus ele quer te dizer que ele vai ao teu encontro, como ele foi ao encontro. Ele vai ao teu encontro como ele foi ao encontro dos discípulos, mas ele espera também que você tome uma posição e vá ao encontro. Que você faça a sua parte. A sua família, ela é de Deus. E eu vejo aqui vivendo uma história que eu sempre conto que muito me marcou, a pastora Andrei Colete. A pastora Andrei Colete foi pregar numa igreja e pensa numa igreja grande. Quando ela foi pregar nessa igreja grande, quando ela chegou lá, alguém pegou ela na porta, igual estava o diabo de José, e falou, tem um lugar que tem pastor. E quando ela chegou, uma irmã estava com uma Bíblia, estava com uma camisa, uma calça,
E ela foi lá e pregou. Passa esse ano e outro, me recorda, ela foi pregada na entrada da igreja de novo. Agora tinha um lugar para ela, quando chegou lá, aquela irmã que estava na cadeira, estava voltando para a cadeira e falou: e ela olhando. Aí ela chegou para ela e falou: queria o filho dela. Se convenceu, sabe o que é isso? Ela não Deus continuou quebrando o telhado, estava doendo, estava difícil de dormir, mas ela continuou querendo dar para o meu filho mais pessoal. Ela continuou acreditando no meu filho vai ser transformado. Porque evangelho é isso, é transformação, é amor, é entrega. A gente pode pensar qualquer tipo de evangelho. Você nunca vai ver nessa igreja aqui, amém que você vai ser rico. Não. Deus vai te abençoar, é o caminho do evangelho. Deus vai te porta também. Mas você vai ouvir falar que Deus vai mudar a tua vida, que Ele vai mudar a tua história, vai ouvir falar que Ele se importa contigo, que Ele te ama, que as palavras que você ouve, ninguém me quer, ninguém me aceita, eu sou rejeitada, meu pai, minha mãe, aconteceu comigo esse cara de filho. Filho, deixa eu cuidar de você, me dá a mão, chora aqui no ombro, deita aqui no meu colo. Filho, filha, deixa eu fazer um carinho para você. O que você está precisando hoje é apenas de um carinho para você continuar. O que você está precisando hoje é de uma fala. O que a Bíblia diz sobre João, ele era tão amoroso que quando ele estava em alguns momentos ele se deitava no peito de Jesus. Jesus fazia um carinho nessa imagem. Hoje em dia a pessoa poderia falar assim: dois homens. Não, Jesus era tão amoroso que João falou que não perdia a oportunidade. Eu vou deitar aqui, eu vou receber um carinho, eu vou receber um abraço. E Jesus está pronto para te abraçar. Jesus está pronto para caminhar contigo. Nós vamos cantar uma canção e eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que ninguém ficasse sozinho. Se você pudesse sair do seu lugar e abraçar alguém, porque essa é uma noite que você está vindo. Ele está indo de encontro àquilo que você precisa. Mas essa é uma noite que de alguma forma alguém te trouxe um convite. O Espírito Santo, eu não sei que te trouxe aqui. Mas eu sei que tem até uma canção antiga que fala assim: nessa noite feliz, deste santo lugar de oração, Deus marcou uma contigo. Não foi o pastor Fred, não foi o Espírito Santo, Deus, que marcou um encontro contigo para dizer assim: olha, eu acredito em você, eu vou continuar investindo em você. Como é que ele investe, pastor? Quando ele ganha o teu coração no céu. O próprio Deus encarnado, o Espírito Santo, ele escolheu morar dentro de você, dentro do teu coração. Mas eu sou tão perfeito. Mas quando você olha para ele, ele vem e fala assim: na tua imperfeição, eu posso mudar a tua história. Eu queria que as pessoas que não têm ficado sozinhas, a velha tem aqui, ó, a irmã do Isaías, seja ali com ela, ali, que está orando. A irmã Rita está aqui sozinha, já que ajuda com alguém, vai ali. Diga para a pessoa que está do teu lado: mas você precisa chorar. Glória a Deus. Meu ombro está aqui. Você precisa sorrir. Eu estou aqui contigo. Está doendo para você? Conta comigo. Tu és grande, Precisa Deus. de força, eu estou contigo. Precisa da ajuda de oração, conta comigo. Vamos orar juntos, vamos interceder juntos, vamos jejuar juntos. Precisa de um milagre, ele vai acontecer. Conta comigo, nós vamos ver. Nessa noite eu estou fazendo igual que a escola, eu estou segurando do teu lado. Eu estou dizendo: conta comigo. Nós vamos subir a escada, nós vamos chegar no telhado, nós vamos chegar na Jesus. Aleluia. Jesus te abençoe. Tu és fiel, meu Deus. Eu quero nessa noite que você sinta não um abraço dessa pessoa, mas que você sinta um abraço do próprio Espírito Santo te abraçando. Porque Ele está desde o Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Deus de milagre, Deus santo, Deus que glória.
Eu continuo crendo que Jesus ele muda a história. Eu continuo crendo que Deus ele vai mudar a história da tua casa, da tua família. Eu quero agradecer a presença antes que Deus possa abençoar cada um de vocês, seja bem-vindo ao seu casamento. Abençoado pela família, Deus abençoe. Uma semana abençoada, nossa pessoa, cada visitante, cada irmão, Deus possa te abençoar. Então, duas semanas seja uma semana de vitória, uma semana de casa, e que essa semana você possa quebrar a rotina. E nós possamos ver os abençoados. Nós possamos ver esse evangelho. Jesus, verdadeiro. Pastor, se essa semana ficar aqui, liga para o irmão. Fala para ele. Hoje eu estou precisando do abraço. Hoje eu estou precisando chorar. Hoje eu estou precisando de uma mão. E eu tenho certeza que uma mão vai me chamar. Porque nós estamos uma igreja que vivemos em Deus. Nós somos uma igreja que, se preciso for, nós vamos dentro da casa. Se preciso for, nós não teremos o nosso corpo. Se preciso for, nós teremos que justificar o nosso Deus. Se preciso for, nós quebraremos o telhado. Mas Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Quero te convidar a terra. Temos alguma dúvida, pastora? Terça-feira, agora são 9 horas, e terça-feira, 21 horas, estaremos no monte, assim Deus permitiu, orando também. Dia dia 28, a partir das 9 horas, até meia-noite, dentro da nossa vida vigília aqui, vai ter uma bênção. Não deixe de vir, vem, tem muito tempo que a gente não vem vigília, nós estamos aí voltando a fazer a vigília, e Deus tem já tudo preparado para fazer uma grande noite de louvor, adoração, salvação, libertação. Mais um pouco. Terça aqui no Jiu-Jitsu, nós vamos esperar a partir do dia 30, e tem alguma criança, vai se perdendo no mundo, tem um filho, manda para cá, dá jeito, não vai ajudar muito. Dá disciplina, fica melhor, sai daqui mudado, além de ouvir a palavra de Deus em todos os tempos. Esse projeto já saiu dos pastores do projeto através da palavra pregada. Então, é uma estratégia que Deus deu ao pastor Cristiano e graças a Deus tem funcionado bastante. Para anunciar também, nós chegamos ali, que a nossa ONU é uma parceria, a ONU já nasceu há alguns anos, através de Roberto e eu, acho que nós chegamos lá, nós estávamos na época fazendo uma reunião e de repente começaram a chegar pessoas e as pessoas eram muito vivos, estavam com rasgar, chegaram trocar, algumas fez terra, e aí eu lembro de uma senhora falando assim, sempre
amor de Deus Pai, e que a doce consolação do Espírito, que a graça, Salvador e Redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja por todo o povo que tem espalhado por esse lugar. E a igreja